ao único e suficiente Salvador. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode dizer toda honra e toda glória ao Senhor? Amém. Amém. Podeis tomar assento. Sejam bem-vindos ao Congresso Obed-Edom, Fonte de Vida, a Igreja da Restituição, Ministério Apostólico Gerson e Elizabeth Burgese. É um prazer receber você aqui neste lugar, na casa do Pai. Sinta-se à vontade, nós estamos na casa do Pai. Amém? Amém. Gostaria de pedir que os pastores se colocassem de pé. Amém? Você que é pastor de um ministério, que é um pastor amigo, um companheiro, se coloque de pé. Amém. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muito bom. Muito feliz com a sua presença. Somos amigos, trabalhamos pelo reino de Deus. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui. É com muita alegria, com muito prazer, que vamos ouvir a palavra de Deus, que vamos adorar ao Senhor. Sintam-se à vontade. A igreja está feliz com a presença dos pastores? A igreja pode aplaudir a presença dos pastores. A palavra diz que os profetas têm direito à sua honra, que sejam respeitados, que sejam honrados. Vocês são profetas de Deus, são muito bem-vindos neste lugar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e cada ministério que está aqui representado. Amém? Amém. Gostaria de pedir que todos se colocassem de pé, porque agora eu vou apresentar a pessoa mais importante que chegou. Às vezes ele chega um pouco atrasado, mas ele é a pessoa mais importante. Certa vez, esse pastor, ele é conhecido como um bom pastor. Ele chegou num lugar e pensaram que ele chegou atrasado. Se eu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Eu quero, se você não conhece, apresentá-lo. Esse pastor especial que está neste lugar. Se você conhece, gostaria que você aplaudisse e o honrasse. Aqui neste lugar está o pastor, o bom pastor, Jesus Cristo, Deus vivo. Nós te apresentamos o Deus vivo, o Deus de Israel, que deu a sua vida, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba vida. E você que o conhece, que foi resgatado do pecado, aplauda, dê um júbilo de vitória. Só o Senhor é Deus. Vida, 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 vida em abundância, restituição, famílias abençoadas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Deus vivo que venceu a morte. Vamos adorá-lo? Quantos estão aqui para adorá-lo em espírito e em verdade? Então abra bem a sua voz, aí aumenta o som, com força, amém? Vamos adorá-lo. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nós que fomos chamados para levar a arca da aliança, esse projeto que Deus iniciou lá com Obed-Edom, que Deus tem derramado isso há anos e anos. E que nós possamos celebrar, mais uma vez, sendo a presença do Senhor, sendo a presença de Deus na nossa família, nos nossos lares, com os nossos familiares, onde quer que estejamos. Nós transportamos a presença do Senhor em nós, dentro de nós. Amém? Que você possa alegrar o seu coração e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Traz a arca do Senhor, nesse tempo de louvor.
um lugar de adoração, é a sua habitação, pois onde Deus está, há sinais e maravilhas, fogo santo sem parar. Quem as vestes já lavou, ele já levantou, vontade de gratidão, a oferta que subiu, o fogo que desceu, é sinal que Deus habita em meio ao fogo. Declare: está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Pode se alegrar nessa noite, o Espírito de Deus está neste lugar. Declare: quem as vestes já lavou, Deus já levantou um altar de gratidão, a oferta que subiu, o fogo que desceu, é o sinal que Deus habita em meio aos louvores. Está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Celebre o Senhor com as palmas. O fogo, a glória, está aqui. A cura, a provisão, está aqui. O Rei dos Reis, está aqui. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. Sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. As palmas, celebre! Curve a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar ao teu coração nesta noite. Que o Espírito Santo, Ele possa falar a cada um de nós, que somos igreja, que somos a igreja de Cristo. E que o Espírito Santo, Ele ministre ao nosso coração. E que nós possamos ser a arca, carregar a arca sobre os nossos ombros, levar a presença de Deus a esta nação, aos lares, aos lugares longínquos.
que o Senhor possa nos usar para levar a sua presença. É o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 17. Livro de Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 17, até o de número 20. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis que estou aqui, vivo, para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Podereis tomar assento. Quando a Bíblia nos fala de 7, fala da plenitude. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta a João, dizendo que ele estava entre as 7 igrejas, e ele estava de pé, caminhando entre elas. E ali ele vai falar com João, dizendo: escreve tudo o que eu vou te falar, porque será transmitido a minhas igrejas. Imagina hoje você, pastor, que está aqui, se chegasse a você, neste dia, uma carta, e não está endereçado o teu nome. Muitos que estão aqui receberam um convite, alguns nem receberam direcionado ao seu nome, mas simplesmente recebendo para vir a um congresso. Imagina se hoje você recebesse um convite endereçado a você, mas não dizendo o seu nome, e sim dizendo ao anjo da igreja que está nessa cidade, naquele bairro, e ali nomeava a igreja pela cidade. E Jesus então ele começa a falar com essas 7 igrejas. A primeira igreja de Éfeso, e ele diz algo muito interessante a essa igreja. Ele fala tudo o que ele estava vendo, e ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. A segunda carta chega à igreja de Esmirna, e ele diz: eu sei das tuas obras, e tribulações, e pobreza. A terceira carta chega a Pérgamo, e ele diz: habita onde está o trono de Satanás, e tende tolerado a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. A quarta carta chega a Tiatira, e diz: tenho contra ti que toleras que Jezabel se desprofetiza, ensine e engane meu povo. E a quinta chega à cidade de Sardes, tem nome de vivo, mas está morta. A sexta chega a Filadélfia, pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. E a sétima carta chega a Laodiceia: eu sei as tuas obras, tem nome, pensas que está muito ativo, mas você é morno, diz que é rica, mas você é pobre, miserável, cego e nu. Esse era Jesus,
olhando cada igreja, indo, andando e analisando cada igreja. E nenhuma delas ele nega que era a sua igreja. Mas a todas elas ele diz onde estavam fracassando, onde estavam errando. E esta mesma carta, ela chega para nós hoje. E nós temos que olhar para o nosso ministério, para a nossa vida, onde nós temos fracassado. Tem muitas coisas que Jesus olha para nós e Ele gosta, e Ele ama. Mas algumas coisas Ele diz: tenho porém contra ti. E esse tenho porém contra ti é que nós devemos olhar para nós. O que nós temos feito para agradar o reino de Deus, fazer a obra de Deus. A Éfeso ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Imagina deixar o primeiro amor. Quantas pessoas estão deixando o primeiro amor? Se apaixonando por tantas outras coisas e se esquecendo do verdadeiro amor, da essência do amor. Ele diz para Esmirna: sei das tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rica. Essa é a igreja que não sabe quem é. Há uma grande dificuldade hoje da igreja não saber quem ela é. Às vezes eu converso com alguns pastores e eles dizem: mas pastor, a nossa igreja é muito pequena, nós somos muito pobrezinhos, nós somos muito fraquinhos. Essa é a igreja que não sabe quem ela é. E Jesus se depara com essa igreja e diz: eu sei das tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Porque nós temos olhado uma riqueza não como Jesus olha a riqueza. Nós temos um potencial que nós queremos comparar a outros potenciais, mas não é o que Jesus está procurando. E Jesus, ao se deparar com esta igreja, foi 2 igrejas apenas que Jesus não teve recriminação contra ela, e esta é uma delas. Mas ele diz: você se diz pobre, você se diz que vive em tribulações, mas eu quero te dizer algo que você não está vendo: você é rica, você tem um potencial, e você precisa olhar para dentro desse potencial. Nós temos nos deparado com pequenos ministérios como o nosso, e a grande dificuldade dos pequenos ministérios é que eles querem fazer comparação com as grandezas do mundo, e não entende que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está olhando para dentro de nós, e só Ele te conhece. Às vezes nem você mesmo se conhece, mas Ele te conhece, e Ele diz: olha, você se diz pobre, você se diz que está em tribulação, mas tu és rica. E Pérgamo, ele diz: habitas onde está o trono de Satanás. Irmãos, o grande problema de muitas igrejas hoje é que Satanás colocou um trono dentro das igrejas, e ele quer o lugar que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós, como igreja, não estamos nos apercebendo que quando cedemos algumas coisas, o diabo, o Satanás, o nosso inimigo, ele está colocando um trono dentro da nossa igreja. E ele diz: porque você tolera a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, tolera o falso ensino. Esta é uma das igrejas que Jesus, passando por ela, diz: olha, você é forte, você é abençoada, porém há um trono de Satanás no lugar que deveria ser só meu. Você está permitindo,
por causa das alianças com os falsos ensinadores, com os falsos profetas. E há no meio de vós aquele que ensina a doutrina de Balaão, a doutrina da falsidade, a doutrina da infidelidade, aqueles que ensinam a doutrina dos nicolaítas. E a próxima é Tiatira. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina e engana o meu povo. Essa é a visão que Jesus, ao entrar pelas igrejas, ele tem. 7 é a plenitude. Pode ser a sua igreja, que você é pastor, a igreja que eu sou pastor. E nós temos que ir ouvindo. Essa carta está chegando a nós hoje. Como nós estamos trabalhando? Nós estamos para um crescimento, esperando que o nosso ministério venha a crescer. Será que nós estamos agindo como essas igrejas estão agindo? Tolerando as falsas doutrinas, tolerando Jezabel? Ou nós somos a igreja de Sardes, que parece que somos uma igreja, mas na realidade já morremos faz tempo, não há mais vida, as vidas não são geradas, temos eventos, temos shows, mas não nasce ninguém. Tem nome de vivo, mas está morto. E a 6ª carta é para Filadélfia. Filadélfia parecia menor de todas elas, aquela que menos força tinha. Porém a palavra que Jesus dá a Filadélfia é: pus uma porta aberta, e esta porta que eu coloquei aberta, ninguém pode fechar. Nós temos que declarar que o Senhor é o Senhor do nosso ministério, que o Senhor, Ele é o princípio e é o fim. Nós não devemos buscar em homens, em sistemas. Hoje eu ouço muito falar de sistemas, hoje eu ouço muito de falar de ferramentas poderosas que podem mudar, fazer a nossa igreja crescer. Eu acho que muitas ferramentas são boas, mas quando deixamos de colocar Jesus Cristo como Senhor, e começamos a buscar em homens, em sabedorias humanas, nós começamos a entrar no processo dessas igrejas, e nos esquecemos que quem abriu a porta do teu ministério, quem te chamou para a obra, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te ungiu, Ele te chamou. Hoje muitas pessoas estão procurando alguém que os ajude, alguém que venha na igreja me dá uma luz. Como é que eu faço? Que ferramenta que eu vou usar para crescer na minha igreja? E alguns estão pegando a própria chave da igreja e entregando a um apóstolo, a um pastor, dizendo: por favor, cuida da minha igreja, eu não sei como crescer. O que eu vou fazer para crescer? Mas se esqueceram que um dia Deus te chamou, lá onde você estava. Um dia Ele chamou Davi de trás das malhadas e colocou ele como rei de Israel. Um dia Deus te chamou lá no seu trabalho, onde você estava, quando ninguém acreditava em você, e te colocou uma porta aberta nas tuas mãos. E muitas vezes nós começamos a buscar em filosofias humanas, ensinamentos humanos, em sistemas humanos, e nos esquecemos que o Senhor da igreja
é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos pastores estão frustrados, porque estão dirigindo uma pequena igreja? Como deveria estar o pastor de Filadélfia, quando todos os outros olhavam para a sua igreja? A minha igreja é muito grande, muito poderosa. Mas no momento que Jesus começa a andar entre elas, e diz: sabe por que tua igreja está aberta? Porque eu abri essa porta. E a porta que eu abri, ninguém fecha. Você crê nessa palavra? Quantos estão aqui foram chamados para isso? Diga: o Senhor me chamou. O Senhor me escolheu. Muitas vezes dentro desse processo, nós estamos olhando para Laodiceia, poderosa, grande, palácios, e nos frustramos muitas vezes por não ser como a Laodiceia. E pensamos que, porque somos pequenos, Jesus não passeia entre nós. Por menor que seja o seu ministério, o Senhor é o Senhor do seu ministério. Por menor que seja o seu chamado, por menor que seja, o Senhor é o Senhor do seu ministério. E Ele é o Senhor que vai te abençoar. Ele é o Senhor que vai te capacitar. Muitas vezes nós vamos buscar em homens, e eu falo isso pelas experiências que eu tive nos últimos anos. Corri de um lado, corri de outro, buscava uma ferramenta aqui, buscava outra, e no final, decepções. O que ia somando era decepções. Decepcionava com aquele apóstolo, decepcionava com aquele outro, aí mudava para outro, até o dia que eu entendi que o Senhor desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. E que não há outro a qual Ele entregou a chave. Enquanto eu estiver aqui, que for a vontade dEle, eu me rendo a Ele. E depois que eu entendi isso, eu comecei a receber sabedoria vinda de Deus. O Senhor me deu livros, o Senhor nos deu CD, o Senhor nos deu agora apostila. Você pode olhar para mim e perguntar: você tem capacidade para isso? Eu sou, entre todos que estão aqui, o menos capaz. Mas tudo isso que vocês estão vendo, foi Deus quem nos deu. Então você, pastor amigo, que veio aqui hoje, saiba que o Senhor Jesus, Ele tem passeado no seu ministério, como tem passeado no meu. E quantas vezes Ele me chamou e disse: você tolera Jezabel, você está entregando o púlpito para Jezabel, e ela está ensinando o meu povo, quando você deveria ensinar o meu povo. Mas eu olhava para mim e falava: mas eu não tenho essa capacidade. Quantas vezes o Senhor, andando pelo nosso ministério, Ele diz: mas agora está terrível, porque você diz que é uma igreja viva, e você está com cheiro de morto. Não há mais amor pelas almas, você perdeu o primeiro amor. E o Senhor foi nos ensinando que não há nenhuma mágica para crescer igreja. Não há nenhuma ferramenta que não venha do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja capaz de trazer vida. Pode trazer movimento, pode trazer um agrupado de pessoas, pode trazer uma multidão de pessoas, mas pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro é diferente. Quantos querem uma multidão? Eu quero uma multidão de lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A multidão não me impressiona, a multidão não me motiva. Se no céu existe uma festa por uma pessoa, se a tua igreja, a minha igreja ganhar uma pessoa no ano, nós somos bem-aventurados. Nós fizemos pelo menos um dia de festa nos céus.
pelo menos um dia de festa. E quando Laodiceia, e Jesus começa a passar pela Laodiceia, imagina Laodiceia sabendo do seu potencial, sabendo da sua riqueza, de tudo que eles tinham conquistado. Provavelmente eles ficaram esperando que Jesus viesse lá, iria elogiá-los. Parabéns, Laodiceia. Entre as 7 igrejas que eu visitei, você é a maior, você é a grande, você tem tudo. Mas não foi assim. O Senhor Jesus chega para eles e diz: eu sei as tuas obras. Você não é nem frio e nem quente. Você é morno. Você diz que é muito rica. Mas eu vou te falar uma verdade. Você é pobre, miserável, cega e nu. E Jesus, fazendo ali um trocadilho, ele diz assim: já que você gosta tanto de comércio, compra de mim. Eu tenho tantas coisas para te dar. Já que você gosta de tanto comércio, você trouxe tanto comércio para dentro da minha casa. Tem muita coisa que você poderia ter comprado. Compra de mim. Eu tenho o melhor ouro. Eu tenho o melhor perfume. Eu tenho as melhores vestes. Eu tenho o melhor colírio. Tem muitas coisas que Laodiceia está nos mostrando, e nós estamos ficando apaixonados por Laodiceia. Mas Jesus é diferente de você e é diferente de mim. Jesus não se impressiona com os bens desse mundo. Jesus, ele está olhando a sua motivação. Como você tem trabalhado, como você tem orado, como você tem buscado, como você tem entregado o louvor ao Senhor. Eu aconselho que compres de mim. Compra de mim. Eu tenho as melhores ofertas para você. Eu tenho o melhor ouro. Capítulo 3, versículo 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos a quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? O Senhor nos chama para sermos zelosos. Zelosos. Quando Deus chama Moisés e dá a Moisés o projeto da arca, Deus dá cada detalhe para Moisés. O nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus detalhista. Cada detalhe Ele foi dando a Moisés, e Ele foi exigindo que Moisés fizesse de acordo com aquilo que Ele tinha falado, com aquilo que Ele tinha ensinado e a planta que Ele tinha entregue. Êxodo 25:16 diz: depois porás na arca o testemunho que eu te darei, maná, tábuas, vara, e ali cada uma delas tinha um significado. O maná, a provisão de Deus. Nós não podemos ter uma arca, sermos a arca, sem entender que Deus é a nossa provisão. Para o ministério que Ele te chamou, Ele vai prover todos os meios. Ele vai te abençoar, Ele vai te capacitar. O problema é que muitas vezes nós, como igreja, nós não enxergamos a nossa capacidade, e nós começamos a dizer: eu sou pobre, eu não tenho. Mas nós temos que entender que Deus é o Deus da provisão. E Ele diz a Moisés: coloque dentro da arca o maná,
para que nunca se esqueça que eu sou o Deus da provisão. Diga: no ministério que eu estou servindo, eu sei que o meu Deus é o Deus da provisão. Ele manda colocar as tábuas, são as leis. Por que que essas igrejas começaram a entrar falsas doutrinas? Porque se esqueceram da palavra de Deus. Nós não podemos nos esquecer da palavra de Deus, das leis de Deus. E quando nos esquecemos das leis de Deus, começam a entrar os falsos ensinadores, os falsos profetas, as falsas doutrinas, e nós vamos tolerando Jezabel, porque nos esquecemos que dentro da arca deve ter a palavra de Deus. E a terceira é a vara, a escolha do líder. Quantos são pastores aqui esta noite? Deus te escolheu. Deus te escolheu. Aquilo que Deus colocou na tua mão, não vai dar para outro administrar. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, Ele vai te capacitar para que você possa administrar. Não sei se a tua igreja é uma igreja pequena, é uma igreja média, é uma igreja grande, mas se Deus te escolheu para lá, você é quem Deus vai capacitar. A vara representa o homem que eu escolhi, o pastor que eu levantei. Hoje há muita gente vindo nas igrejas, dando coberturas. Acho muito bom coberturas, ser mentor. Eu não estou falando contra isso, mas tem pessoas que querem chegar na tua igreja e dirigir a sua igreja. E você, por medo, muitas vezes tem pegado a chave da sua igreja e entregado na mão dele. Deus levantou você. Diga: obrigado, Senhor. Eu não abro mão do meu chamado. E a arca, ela representava o poder de Deus. Nós nunca podemos sair às guerras sem a presença de Deus. Muitas vezes nós queremos sair às guerras sem consultar Deus. Muitas vezes nós entramos em guerras que não era para nós entrarmos nessa guerra. Mas toda guerra que Deus estiver com você, Ele está na frente. Josué, comandante do exército, ele coloca a arca na frente. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Josué capítulo 3, versículo 11 diz: e a arca do Senhor, a arca do Senhor, e do Senhor de toda a terra, passa adiante de vós. Adiante de vós. Nós estávamos falando de entregar o nosso chamado, a direção da nossa igreja, para que outra pessoa venha dirigir. Esse é o sacerdote relapso, que não ensina os seus filhos. Os membros da sua igreja estão na sua responsabilidade, são seus filhos. O Senhor vai pedir conta deles. Aí você vai falar: eu entreguei para o pastor Gerson dirigir, eu não sei o que ele ensinou, não sei o que ele fez. Não, o Senhor levantou você. O Senhor levantou Eli para cuidar da casa dele. E ele tinha 2 filhos, e não corrigia os seus filhos. E a arca estava lá, e por causa desse sacerdócio relapso, que não ensinava os seus filhos, não cuidava da sua casa, não cuidava daquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos, o inimigo vem, faz guerras e leva a presença de Deus embora. Quantos estão perdendo a presença de Deus por não cuidar daquilo que Deus lhe entregou? Digo: nosso Deus é um Deus zeloso,
E isso indo para a área da família, muitos pais pensam que quem cuida dos nossos filhos são os professores na escola. Não são. Os pais devem cuidar. Os pais devem ensinar. Se você não ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos virão sobre ele e você vai perder os seus filhos. E a presença de Deus vai sair da sua casa. Diga: Deus me livre disso. Deus me livre de ser um sacerdote relapso. E a arca vai cair nas mãos dos filisteus. A arca vai cair na mão da idolatria. Muitas vezes por nós sermos uns sacerdotes relapsos, não cuidarmos da presença de Deus, não cuidarmos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, a idolatria começa a tomar conta daquilo que seria a presença de Deus. Hoje é muito comum conversar com os pastores, e os pastores estão decepcionados, porque o pecado tem entrado na igreja de uma forma arrasadora. A idolatria, a falsidade, os falsos ensinamentos, porque nós temos nos tornado sacerdotes relapsos, temos negociado com espíritos malignos, temos colocado um trono de Satanás, onde deveria ter o trono do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes a presença de Deus, que deveria estar na mão da igreja, está na mão dos idólatras. Está na mão dos idólatras. Quantas pessoas têm falado de Deus hoje? Quantas pessoas têm falado tantas coisas bonitas, mas quando você vai ouvir com profundidade, você vê que por detrás daquilo é um laço, um engano, uma mentira, e por detrás daquilo vai te levar a uma idolatria. Quando nós não cuidamos daquilo que Deus tem colocado na nossa mão, a presença de Deus vai cair na mão de um povo idólatra. Mas pior do que um povo idólatra é a casa da indiferença. Por 20 anos, a arca, a presença de Deus, vai na casa de Abinadab, um chefe de exército. E ele recebe a arca na sua casa, e ele coloca ali de qualquer maneira, não reverenciava, não cultuava, ficava lá de qualquer maneira. Pior do que o idólatra é a igreja da indiferença. As pessoas vêm ao culto, dizem que vão cultuar a Deus, mas aquele que deve ser cultuado não é cultuado. Aí é um culto para a carne, é um culto para o eu, é um culto para a vaidade. E Deus, a presença de Deus, muitas vezes está sendo colocada de lado. Então é a casa da indiferença. A casa de Abinadab, a presença de Deus ficou lá 20 anos. Nada aconteceu. Algo que me deixa triste hoje, é ouvir as pessoas falarem assim: eu vim à igreja, mas continuo do mesmo jeito. Entrei triste, estou saindo amargurado. É a casa da indiferença. Nós precisamos fazer deste lugar um lugar de fogo, um lugar de vivos, um lugar de adoradores, aqueles que sabem se prostrar diante da presença de Deus, aqueles que sabem entrar diante de Deus. Podemos ir a muitos lugares. Eu já fui em lugares que estavam superlotados, multidões de pessoas, e tive a oportunidade de estar nos bastidores desses lugares, e os bastidores nos enojam. Você sai de lá se perguntando: será que realmente isso era um culto? A quem foi esse culto? A quem foi esse culto?
Quando você vê as pessoas que ministraram em grandes congressos, e quando descem nos bastidores, eu tive a oportunidade de estar em algum deles nos bastidores, e a conversa te enoja. A indiferença é pior do que a idolatria. É por isso que Deus fala que a rebeldia, há uma rebeldia, muitas vezes entrando na nossa igreja. Há uma rebeldia, e nós vamos tratando da presença de Deus como se não fosse nada, como se fosse apenas um show. A igreja está cansada de show. Quantos estão cansados de show aqui? Diga: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a adorar a Deus em verdade, em espírito. Quantos querem isso? Aplaude ao Senhor. Volte ao primeiro amor. Chega de indiferenças, chega de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos. Josué era um guerreiro, e a história nos conta que Josué não saía sem esperar a arca se posicionar. Primeiro, a presença de Deus se movia. Enquanto a presença de Deus não se move, não ande, não caminhe, não faça, não se precipite. Há muita gente precipitada hoje, muita gente precipitada, e corre de um lado, corre de outro, espera Deus se manifestar. Ele era um guerreiro, e não saía a uma guerra, sem levar a presença de Deus, sem ter a presença de Deus. Mas depois de muitos anos, mais de 300 anos, Israel consagra um homem chamado Saul para ser rei. E este homem, ele teve toda a oportunidade de ter a presença de Deus. Em uma das suas guerras, ele sabia que sem a presença de Deus ele poderia perder. Porque todas as guerras que Israel guerreou com a presença de Deus, Deus dava vitória. Deus é quem nos dá a vitória. Diga: nas minhas guerras, Deus é quem me dá a vitória. Eu não posso guerrear sem Deus. 1 Samuel 14, 18 e 19 diz: então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a mão, não precisa trazer. Muitas vezes nós estamos agindo assim, nas nossas guerras. Deus, deixa que eu resolvo isso, deixa que eu sei como fazer isso. Diga: eu não dou um passo sem a presença de Deus. E um outro homem agora vai ser ungido rei de Israel, um homem que tinha promessas, um rei chamado Davi. E ele era um homem bem intencionado, um homem que queria adorar a Deus. Sabe que hoje nós temos muitos pastores bem intencionados, muitos. Eu conheço muitos homens de Deus. Às vezes nós falamos assim: misericórdia, a igreja está perdida. Não, a igreja de Cristo, ela nunca vai fechar as suas portas. Enquanto houver homens que não dobram os seus joelhos para Baal, o Senhor vai continuar operando. Mas às vezes nós estamos com as motivações erradas. Pensamos que Deus, como a igreja de Laodiceia, ela achava que ela estava fazendo o melhor para Deus. Ela tinha grandes templos, revestidos de ouro. Era muito rico. Muitos eventos grandiosos. Mas Jesus, quando passa por lá, diz:
como vocês são miseráveis, como vocês são pobres, como vocês são cegos, como vocês estão sem vestes e nu e cego. Muitas vezes nós temos uma motivação e achamos que para Deus olhar para nós devemos construir palácios, devemos fazer coisas grandiosas. A igreja de Laodiceia pensava assim. E Davi, nos seus primeiros dias, ele também se enganou. Um homem bem intencionado, porém com a motivação errada. Há muita gente bem intencionada, querendo crescer a igreja, querendo fazer as igrejas serem palácios, mas a motivação errada. A motivação errada. O problema não é os palácios, o problema não é o ouro, porque Deus é o dono da prata, do ouro. Ele não se impressiona com isso quando ele tem. Por exemplo, se eu comprar uma Ferrari, eu posso impressionar muita gente que tem um Fusquinha, mas se eu viver no meio de amigos que têm Ferrari, eles vão olhar e falar, muito boa, mas não vai ficar impressionada. Então você nunca vai impressionar a Deus com ouro e com prata, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Por mais rico que você seja, nunca vai impressionar a Deus, nunca. Agora o seu coração é o que Ele está olhando. E Davi pega os seus melhores homens. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: e tornou Davi a juntar a todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Belém de Judá, para levarem dali para cima, a arca de Deus, sobre a qual se invocou o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Veja bem onde Deus se assenta, o trono mais alto. E Davi queria impressionar Deus. Ele chama 30.000 homens, dos melhores homens, dos homens selecionados a dedo, para levar a arca para Jerusalém. Mas ali ele faz tudo da maneira errada. Quantas vezes no seu ministério, no meu ministério, eu sei que eu errei. Tinha boa intenção, mas a motivação errada. A motivação errada. E é isso que o Senhor está nos chamando nesse congresso. Qual é a motivação que você tem para louvar a Deus? O que você tem pensado sobre o seu ministério, sobre a sua igreja? O que nós temos pensado sobre a nossa igreja? Será que é o mesmo pensamento de Deus? O pensamento de Davi era riqueza, luxo, honra, mas era o pensamento de Deus? Não. E ali Deus não aceita aquilo que Davi estava fazendo. Não basta ter uma boa intenção. O rei Davi era um homem bem intencionado, queria levar a arca na presença de Deus a Jerusalém, porém de uma forma contrária àquilo que estava estabelecido por Deus. Você não pode fazer a obra de Deus sem fazer aquilo que está estabelecido. Muitas pessoas estão querendo fazer a obra de Deus com sabedoria humana. Eu preciso consultar a Deus. Diga, eu preciso consultar a Deus. E daquela forma errada que Davi estava levando, resultou em morte, resultou em medo. É por isso que muitos ministérios hoje estão amedrontados, estão com medo. Há muitos pastores hoje amedrontados, começaram a obra bem intencionados, porém de uma maneira errada, e Deus não se agrada. Não quer dizer que Deus se rejeitou, não quer dizer que Deus tem nos rejeitado.
E Davi agora não sabe mais o que fazer com a arca. A arca se tornou um estorvo. Há muitas vezes na nossa vida que a presença de Deus se torna um estorvo. Porque nós queremos viver da nossa maneira. Nós queremos fazer as coisas como nós achamos que deve ser feita. E a presença de Deus passa a nos incomodar. E nós começamos a nos afastar cada dia mais da presença de Deus. E Davi pega a arca e vai procurar um lugar para deixar a arca. E ele olha para todos os lados. Uma coisa ele sabia: eu não posso levar a presença de Deus. Deus não se agradou de mim. Ele olha para os lados e vê um casebre na beira da estrada. Eu tive o privilégio de estar nesse lugar 2 vezes. Quando cheguei a Israel, fazia 11 meses que não chovia. Quando entramos nesse lugar chamado Casa de Obed-Edom, veio uma chuva torrencial. Deus falou de uma maneira extraordinária conosco lá. Um lugar pobre. Uma casa de um homem que não pertencia ao povo de Deus. Era de Edom, rejeitado por Deus. E Davi, para se livrar da presença de Deus, entrega a arca na mão desse homem. E esse homem, sabendo que o que ele estava recebendo ali poderia ser bênção ou maldição, ele já viu a presença de Deus trazer bênção e trazer maldição. Da maneira que você trata a presença de Deus, ela pode trazer bênção para a sua casa, ou pode trazer maldição. Há muitas pessoas vivendo maldições e pensando que o culpado é o diabo. Não, o culpado é a sua decisão, é a minha decisão. As decisões que eu tenho tomado, as motivações do meu coração, para onde meu coração tem me levado, quais são as decisões que o meu coração me leva a tomar. Ainda que bem intencionado, Davi trouxe maldição ao seu povo. E ele pega a arca e deixa na casa deste homem à beira de uma estrada, longe da cidade. Só morava fora da cidade quem não tinha condições, quem era pobre. E ali estava um homem que a sua casa não tinha prosperidade, a sua mulher era estéril. E Davi entrega a arca para ele. E ele pega essa arca, provavelmente dentro de uma casa pequena, apenas um cômodo, mas ele talvez tira até a própria cama do lugar, e coloca ali a arca no melhor lugar. E ele e a sua esposa agora, eles começam a olhar para a arca, e sabia das histórias da arca, que era a arca que tinha livrado o povo de Israel, era a presença de Deus. E ali ele começa a cultuar ao Deus de Israel. Passado 3 meses, Davi escuta uma notícia: a arca que você deixou na casa de Obed-Edom tem abençoado a casa de Obed-Edom. E Davi vai agora buscar a arca novamente. Agora ele vai de uma maneira correta. Diga: a igreja precisa voltar a buscar a presença de Deus da maneira correta, sem pompas, sem vaidades, sem achar que vai comprar a bênção de Deus com ouro e com pratas. E Davi vai agora, cada 6 passos que Davi dá, ele para e adora a Deus. Ele dá os 6 passos, reconhecendo que ele é homem. Pastor que está aqui esta noite, pastora que está aqui esta noite, diga: eu sou homem, eu preciso da bênção de Deus, da unção de Deus. Se Deus não permitir, eu não dou o 7º passo. E Davi entendeu isso.
E agora ele pega a arca e volta para Jerusalém. E Obed-edom, que não conhecia o Deus de Israel, e Obed-edom, que era um homem pobre, que agora começa a ver a sua casa frutificar, os seus frutos, os seus pomares começar a dar fruto, ele diz: eu não posso estar longe da presença desse Deus. Aleluia. Diga: eu não posso estar longe da presença de Deus. Eu posso estar longe dos shows, eu posso estar longe do ouro, eu posso estar longe da prata, mas longe da presença de Deus eu não posso estar. E Davi sobe para Jerusalém, e ele sobe com a sua mulher, agora já grávida, abençoada. Quantos querem levar o povo a Jerusalém? Quantos querem levar o povo à casa de Deus? Diga: a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Não é a prata, não é o ouro, mas é a honra, é a glória ao nosso Deus. Se coloque em pé, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Toda honra, toda glória, o Senhor colocou nas nossas mãos essa apostila chamada Obed-edom. Não é para dar cobertura apostólica, não é para fazer aliança, mas é um ensinamento para ser feito nas casas, nos lares. E qualquer ministério pode usar, pode levar. Com isso não vai ter que fazer aliança com a igreja Fonte de Vida. Não vai estar debaixo da cobertura de Fonte de Vida. Não. Você vai usar, o que está aqui é a palavra de Deus. Voltar ao primeiro amor. Fazer as coisas sem vaidade. Fazer as coisas para servir a Deus. Com um único objetivo: mudar as famílias. Onde você chegar, você é a arca. Diga: eu sou a arca. Onde eu chegar, eu levo a presença de Deus. E a história familiar vai mudar. Onde havia rejeição, onde havia maldição, onde havia esterilidade, quando entra a arca, Deus muda toda aquela situação. E Davi agora ouve que o Senhor mudou a casa de Obed-edom. E ele vai buscar a arca novamente. O Senhor quer te usar para um novo tempo do Evangelho. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas. Deus trabalha, Deus usa. Um homem, uma família que era desprezada na beira do caminho, Deus muda a história do rei Davi através dele. O projeto Obed-edom, ele tem uma duração de 3 meses numa casa. São 12 lições. O pastor vai pegar a apostila, vai instruir os seus liderados, e eles vão fazer esse projeto nas casas. Eles vão, não precisa vir aqui para nós ensinarmos, está tudo aqui, é Bíblia. Os pastores conhecem de Bíblia muito mais do que eu. É só usar a Bíblia. Diga: é só usar a palavra de Deus. E Deus vai trazer um crescimento. Chega de shows, irmãos. Chega de grandes eventos. Chega de tantas honrarias a homens. A homens. Quando você deve honrar a Deus. Você deve honrar a Deus. O custo de hoje foi R$15.
Mas o custo de uma apostila dessa é apenas o custo do papel, R$10. Qualquer ministério pode levar. Se você falar, eu sou pobre, eu não tenho, eu quero te abençoar, porque Deus vai mudar a tua história. O nosso ministério não tem condições. Procura um dos nossos obreiros e diz: eu quero levar, um dia eu vou pagar. E leve, seja um semeador. Mas se você tem condições, leve, invista no reino de Deus. Invista. Não há crescimento sem a presença de Deus. Não há mudança familiar sem a presença de Deus. Quantos creem? Feche os teus olhos. Senhor meu Pai, esta palavra foi ministrada ao nosso coração esta noite, Pai. Senhor, aqui estão os ministérios que ouviram o chamado. Senhor, nós sabemos que para cada ministério há uma carta. O Senhor tem passeado pelos nossos ministérios. E o Senhor quer curar os nossos ministérios. O Senhor quer nos dar coragem para não ficarmos sujeitos a Jezabel, a Nicolaitas, a Balaãos. O Senhor quer curar a sua igreja. Por isso começa a curar nesta noite, Pai. Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti, que caia por terra nesta noite, Pai. Senhor, que os ministérios, as igrejas, eles possam caminhar sem opressão de um ministério mais forte, sem opressão daquele que se diz apóstolo, e é um falso apóstolo, porque ao invés de cuidar dos seus filhos, fica explorando os seus filhos, fica exigindo honrarias. Senhor, nós não estamos aqui para julgar ou condenar ninguém, mas Senhor, nós estamos cansados desse tipo de igreja, de uma igreja a qual, Senhor, todas as vezes nós somos os menores, nós somos os pequenos, nós somos aqueles que pagamos as despesas, nós somos aqueles que somos chamados para levar as honras, e voltamos para a nossa igreja frustrados. Senhor, nós queremos a Tua presença, Pai. Senhor, nós somos a casa de Obed-edom, uma casa que não prometia muitas coisas, uma casa que quem olhava não dava muito crédito, mas o Senhor entrou ali com a sua presença, e o Senhor mudou a história. Eu sei que nesta noite, o Senhor está mudando a história de muitos ministérios nesse lugar, de pessoas que estavam cansadas, de pessoas que estavam decepcionadas, de pessoas que estavam cansados de tantos congressos, e levar honrarias, e sair de lá frustrados. Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor, reunir 5 pessoas, reunir 10 pessoas, reunir 20 pessoas, ter 10 casas numa igreja, e trazer ao coração dessas pessoas o desejo de subir a Jerusalém. Nós precisamos motivar novamente o coração dessas pessoas a vir à igreja, a servir a Deus, a honrar a Deus, não honrar homens, não participar de shows, mas participar de um louvor a Deus. Que o Senhor nos cure nesta noite, que o Senhor nos liberte nesta noite. Senhor, aquele pastor e pastora que entrou aqui acuado esta noite, que ainda está tolerando muitas coisas dentro do seu ministério, por medo, por timidez, o Senhor é o primeiro e é o último. A porta que o Senhor abriu, ninguém fecha, ninguém fecha. E o Senhor enche agora de coragem, o Senhor renova as forças nesse lugar, o Senhor capacita cada um agora, o Senhor coloque semente nas mãos do semeador. É o que nós te pedimos, Pai, e abençoamos a cada ministério nesta noite, em nome de Jesus, amém. Que nós possamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade,
porque somente Ele é digno. É o Deus da nossa salvação. É o Deus que nos trouxe perdão. É o Deus que é Pai. E é Ele que deve ser adorado. Por isso nessa hora você vai exaltar o nome do Senhor, declarando que Ele é o Deus único e digno de ser adorado. Tu és adorado neste lugar, Senhor amado, o Deus da minha salvação. Deu-me perdão, és o meu Pai. Pega a sua voz, declare: tu és adorado. Tu és adorado neste lugar, Senhor amado, o Deus da minha salvação. Deu-me perdão, és o meu Pai. Adore ao Senhor. Glorioso Rei, toda a terra está cheia da tua glória. Declare: Rei dos Reis. Eu declaro, tu és santo. Que venha o teu reino, pega as suas mãos. Que venha o teu reino, que venha a tua glória, que venha a tua glória, que venha o teu reino, que venha a tua glória. Tu és adorado neste lugar, Senhor amado, o Deus da minha salvação. Deu-me perdão, és o meu Pai. Tu és adorado neste lugar, Senhor amado, o Deus da minha salvação. Deu-me perdão, és o meu Pai. Tu és poderoso, és como os anjos, eu declaro, tu és santo. Que venha o teu reino, que venha a tua glória, que venha o teu reino, que venha a tua glória. Tu és adorado neste lugar, Senhor amado, o Deus da minha salvação. Deu-me perdão, és o meu Pai. Tu és adorado neste lugar, Senhor amado, o Deus da minha salvação. Deu-me perdão, és o meu Pai. Com mãos aos céus, com mãos aos céus, nós vamos encher esse lugar que já está cheio da glória do Senhor, já está cheio da graça do Senhor. Nós vamos exaltar como os anjos fazem, como os anjos fazem. Aleluia. Pega sua voz, exalte o nome do Senhor. Aleluia, declare. Aleluia. 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 Aleluia.
Toda honra e toda glória ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Ele tem a chave na mão. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Podeis tomar assento. Havia uma grande crise. Havia uma grande crise. E essa crise era causada pelo governo. Pelo governo no sentido não político, nos dias de hoje, mas no sentido do príncipe, do principado e da potestade que reinava, que era de Jezabel e de Acabe. E por isso houve muitos problemas, e o grande problema era a seca, faltava água. E o profeta se levanta contra isso. Quantos aqui são profetas? Amém. Amém. E o profeta se levanta contra isso, contra a idolatria, contra o pecado, contra a prostituição, contra a corrupção. E ele se levanta e é jurado de morte. E ele foge. E Deus conduz ele a um ribeiro. E naquele ribeiro ele tinha água para beber e ele tinha comida que era levado pelos corvos, pelos animais. Mas mesmo sendo uma árvore plantada junto ao ribeiro, passamos por dificuldades e a crise aperta e o ribeiro se seca. E ele recebe uma nova instrução de Deus dizendo: vá a Sarepta e lá você vai encontrar uma mulher. Uma mulher viúva. E quando ele se encontra com aquela mulher, ele pede um copo de água. Eu acho que hoje estamos chegando a esse ponto, que é mais fácil pedir uma oferta do que um copo de água. Você já entendeu que nós estamos ministrando oferta? E ele pede um copo de água. Ele vê naquela mulher a vontade, e ela vai fazer, e ela vai trazer uma vasilha com água para que ele possa beber. Não é qualquer água, é uma água para que ele possa beber. E ele vê que ela vai e ele chama de novo: olha, já que você vai trazer água, traz um bocado de pão para que eu possa comer também. E ele tem o de beber e o de comer. E nós conhecemos a história e sabemos da prosperidade e do livramento que Deus deu. Sabemos que há um principado e uma potestade reinando, trazendo destruição às famílias, estabelecendo a miséria e a seca em nossa nação. Mas nós também sabemos que há profetas de Deus. Amém? Quantos aqui são profetas? Amém. Eu gosto muito do livro do apóstolo, do Restituição, do capítulo de Restituição da Profecia, em que ele fala, os meus filhos são profetas. Nós somos profetas. Nós somos profetas. O apóstolo Gerson, nesse ministério, nesses 18 anos trabalhando pelo reino, a Fonte de Vida, ele conhece muitos líderes, muitos pastores, muitos homens de Deus, profetas, que não se dobraram
e que não aceitam as coisas erradas. E nós somos um desses. Você é um desses. Você faz parte daqueles que não dobraram seus joelhos, que não aceita o pecado, a idolatria, e tem buscado a chuva da bênção de Deus. Mas nós sabemos que há um principado, uma potestade reinando, e sabemos que há profetas, e que o tempo desse profeta que está fugindo em um território estranho, sozinho, acabou. Os profetas precisam entrar na cidade, e precisam se encontrar com as viúvas, com os necessitados, com as casas que estão com a porta aberta, com as pessoas que estão com o coração aberto, para ouvir a palavra dos profetas. Você é profeta, e você tem uma palavra profética para dizer. Não se preocupe, porque Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar nesse tempo de crise. Há um tempo estabelecido, e dentro de 3 anos e meio vai vir a chuva da bênção, e Deus vai cuidar de você. Você entende que há muitas pessoas necessitadas, com as portas abertas e com o coração aberto? É tempo dos profetas saírem do ribeiro, das suas cavernas, irem às cidades, às casas, e entrarmos nas casas, com uma palavra profética vinda do trono de Deus. E essa mulher, ela não só entrega água, que no momento era tão especial, ela não só entrega água, mas também um bocado de pão. E a morte, que tem destruído a muitas vidas e a muitas famílias, não pôde tocar nem o profeta e nem a sua casa. Temos que entender que é tempo de unirmos. Há muitos homens e mulheres de Deus, mas que estão fugindo, escondidos, num ribeiro, em uma caverna. É tempo de ouvir o comando de Deus dizendo: entre em Sarepta, encontre uma mulher, encontre um homem, encontre um jovem necessitado, e libere a minha palavra. É quando o profeta e a viúva se unem. É quando você entrar em uma casa. É quando houver o encontro do profético com a necessidade, que a bênção de Deus é liberada. Não é por causa do profeta, porque o ribeiro do profeta secou. O tempo de ficar sozinho, bebendo as águas sozinho, se encerraram. É tempo de encontro, é tempo de unidade, é tempo de entrar nas casas, para que o milagre de Deus aconteça. Nós vamos ofertar ao Senhor. Pode ser que a sua oferta seja tão especial e tão rara quanto a água naqueles tempos. Mas eu gostaria que você se colocasse de pé e separasse a sua oferta. O seu punhado de pão, a sua vasilha com água, aquilo que você vai entregar ao ministério profético, ao ministério apostólico, aquilo que você vai entregar a Deus, ao projeto de Deus. Separe a sua oferta. Nós vamos louvar enquanto isso, e você vai sair do seu lugar. Você vai entregar a sua oferta a cada pastor e a cada igreja aqui representada. Foi falado de igreja. Quantos aqui são a igreja de Cristo? Mas também há muitos outros, porque a visão do apóstolo não é colocar pessoas debaixo das suas asas, mas é que muitas pessoas façam a vontade de Deus. Por isso há pessoas na África, em Mochico, há pessoas no Panamá, há pessoas no Nordeste do Brasil, no Norte, em São Paulo, no interior de São Paulo, que já receberam a apostila, pessoas que ainda vão receber. Nós estamos simplesmente filmando e gravando como um registro histórico e importante do momento, muito menos por vaidade, mas é porque esse material ele vai ser espalhado pelo vento. Deus vai levar aos 4 cantos deste país, vai falar do verdadeiro amor e levar a igreja ao propósito de salvar vidas e restituir famílias, como foi no princípio, na igreja primitiva. É assim que Deus tem buscado. Por isso, separe a sua oferta,
Saia do seu lugar. Calma, calma. Você ia trazer um copo de água, mas é para trazer um copo de água e um punhado de pão, de bolo. Separe uma oferta melhor. Não é qualquer pessoa que está pedindo, não é para qualquer coisa, mas é para o plano de Deus, o reino de Deus, para que igrejas sejam abençoadas, para que líderes possam romper. Por isso, se você veio com um copo de água, mas Deus está te pedindo algo a mais nesta noite, algo a mais. Se você separou um valor, e Deus está te incomodando que você separe um valor além, um valor a mais, para que as necessidades não só do profeta e não só da viúva, do necessitado, mas para que o plano de Deus seja estabelecido e a chuva da bênção seja derramada sobre toda a terra, sobre todo o território. Vem trazendo, saia do seu lugar e vem trazer a oferta. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor e entregar e derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir e toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração a ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela Não esqueça de pegar a apostila. todos os meus dias, pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador e separou Não é uma troca. Você que não trouxe uma oferta hoje, saia do seu lugar. Pode vir pegar. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador e separou o do seu altar para servir. Levante bem a apostila aos céus. Fala: Senhor, muito obrigado por me ensinar e me fazer voltar ao primeiro amor. Amém? Coloque ela sobre o seu coração, sobre o seu peito, vamos orar. Senhor meu Deus, aqui está, meu Pai, um material, uma ferramenta, uma estratégia. Acima de tudo, meu Pai, um sentimento. Acima de tudo, meu Pai, o desejo de ganhar almas, de voltar ao primeiro amor, meu Pai. Senhor, nós declaramos, levante a sua voz e comece a orar e comece a profetizar. Se há profetas nesse lugar, comece a profetizar. Comece a profetizar que a sua família vai ser salva, vai ser restituída, que a presença de Deus vai entrar na sua casa, vai entrar na casa do seu vizinho, do seu amigo. Não é uma ferramenta qualquer, não é uma estratégia, não é um mover, mas é o amor de Deus pelas vidas, é a presença de Deus, a arca da aliança, do concerto, é a presença de Deus entrando em nossas vidas, em nossas famílias. Declare: Senhor, entra nas nossas casas, entra, Senhor, nas nossas famílias, entra, Senhor, na casa dos nossos amigos, dos nossos familiares, entra, Senhor, na vida, Senhor, dos nossos vizinhos, dos nossos patrões, oh Senhor, dos nossos amigos, conhecidos. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor entrou, meu Pai, em nossa vida, em nossa casa, e gerou mudança, transformação, como gerou na casa de Obed-edom. Meu Pai, nós queremos te seguir,
e sabemos que o Senhor tem nos levado a ganhar vidas, a restituir famílias. Me usa, Senhor, usa cada igreja que está aqui, meu Pai, como foi ministrado, como foi profetizado e ensinado, meu Pai, que cada pastor possa, meu Pai, receber de Ti, meu Pai, conhecimento e sabedoria, revelação, que cada um possa receber esse material, meu Pai, com o coração de pastor, com o coração de Davi, com simplicidade e humildade, meu Pai, para ganhar vidas, para restituir famílias. Nós declaramos, meu Pai, famílias restituídas. Nós declaramos e profetizamos, meu Pai, igrejas saudáveis, libertas, curadas, igrejas com conhecimento e sabedoria, igrejas que são visitadas pelo Senhor, a qual o Senhor passeia no meio das igrejas, meu Pai. Profetizamos igrejas em crescimento. Não, a sua igreja não é pequena. A sua igreja está em crescimento, diz o Senhor. A sua igreja vai romper, mas não vai romper de qualquer jeito. A sua igreja não vai inchar de novo. A sua igreja vai crescer de uma forma saudável, de uma forma profética e apostólica, com vidas sendo lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Profetizamos novos territórios, meu Pai. Abençoa cada pastor que representa muito mais do que uma comunidade, representa um território, representa um bairro, uma cidade. Senhor, abençoa cada pastor e cada família, cada comunidade, meu Pai, cada território. Meu Pai, os que estão próximos de São Mateus, os que estão no interior, os que estão, meu Pai, nos 4 cantos desse país, os estrangeiros, meu Pai, que estão nos países da América. Senhor, eu te peço, meu Pai, sopra o seu amor sobre nós. Sopra, Senhor. Sopra o amor por vidas, meu Pai. Oh, Senhor, não queremos ser, meu Pai, um qualquer com a Tua presença. Não queremos ser, meu Pai, um guerreiro que não leva a Tua presença. Não queremos ser um religioso em que nada muda. Não queremos ser o Teu inimigo, meu Pai, que tem a Sua presença e só sofre consequências, doenças. Nós queremos, meu Pai, como Davi, não com o coração, meu Pai, de qualquer jeito, mas com o coração voltado para fazer a Tua obra. Senhor, homens e mulheres, comunidades, meu Pai, com o coração segundo o seu, ganhar vidas. Comece a clamar vidas, queremos vidas, salvação, restituição das famílias, restituição. Comece a clamar, salva, Senhor, salva minha casa, eu e a minha casa salvaremos ao Senhor, louvaremos ao Senhor. Salva, Senhor, a minha casa, a minha parentela, salva, Senhor, o meu vizinho, salva, Senhor, salva, Senhor, restitui, meu Pai, restitui, meu Pai, restitui, Senhor, restitui. Ele nos ensinou, nos corrigiu nessa noite. Ele nos fortaleceu. Sinta a presença dele passeando. Oh, Senhor. O Senhor está curando corações aqui. O Senhor está curando comunidades. Está quebrando o jugo. Está colocando na rota do amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Você pode aplaudir a Ele bem forte. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele está aqui, Ele está passeando. Só o Senhor é Deus. Mais forte, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está no nosso meio. Ele está aqui trazendo revelação, dando direção. Você não sabia o que estava errado, mas sabia que havia algo errado e o Senhor te revelou. Você ouviu da voz do Pai, do Deus Pai, de Jesus Cristo, o que está certo.
Você não é pequeno, você está em crescimento, você não é pobre. Você não está envergonhado. Eu vou te honrar, diz o Senhor. Eu vou te honrar. Mais forte, mais. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Tira-me do vale, me faz vencedor. Meu Deus é grande, meu Deus é grande. Cura minhas feridas, força em minha vida, a Ele louvarei. Meu Deus é incrível, meu Deus é incrível. Move as montanhas, tira-me do vale, me faz vencedor. Meu Deus é grande, cura minhas feridas, dá força em minha vida, a Ele louvarei. Meu Deus é incrível, declare grande, 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 grande. Meu Deus é incrível, declare grande, grande, grande. Meu Deus é incrível, criou o universo, dele fui liberto, hoje sou feliz. Meu Deus é grande, meu Deus é. Hoje estou perdoado Hoje estou perdoado de todo o meu pecado. todo o meu pecado. Grande é o meu Deus, meu Deus é incrível. Declare grande, 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 grande. Meu Deus é incrível, grande, grande, grande. Declare: és forte, és forte, és forte, és forte, és forte, grande, grande, poderoso és, poderoso, 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 grande, grande, libertador, 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 grande, grande. Meu Deus é santo, é santo, é santo, é santo, é santo, grande, grande. Declare: protetor, 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 grande, grande, provedor, protetor, 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 grande, grande. Meu Deus é incrível, move as montanhas, tira-me do vale, me faz vencedor. Aplauda o Senhor, só Ele é digno. Louvado seja o Senhor. A partir de hoje, pastor, pastora, não permita mais que o inimigo diga que a sua igreja é uma pequena igreja, mas responda para ele: sou uma pequena igreja com um Deus forte. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos prospere e que esta unção venha sobre a sua vida. Amém? Vai na paz do Senhor. Logo no final tem uma recepção para vocês.
Deus abençoe. Quero dar um abraço em cada um de vocês.